Bom, agora vamos ver os choques ou colisões, como queiram chamar. Para qualquer tipo de choque, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, tu vai sempre começar um exercício por aí, porque isso é igual, independente do tipo de choque. Quais são os tipos de choques que nós temos? Eu tenho o perfeitamente elástico, o parcialmente inelástico, que eu prefiro chamar parcialmente elástico, porque é uma parte elástica e outra inelástica, e o inelástico, certo? Bom, o que diferenciam eles? Bom, quando tem perfeitamente elástico ou parcialmente elástico, um choque com elasticidade vai ter uma restituição e eles vão se separar. Então, já observo no exercício que eles vão sair separados. Então, observe a animação aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, antes vem uma bolinha com uma velocidade A. Claro que essa velocidade A vai ter que ser maior do que a velocidade B, certo? Quando ela chegar, ela vai bater na B, vai acontecer a colisão e elas vão se separar. O que vai acontecer? Quando a A bate na B, surge uma força de colisão. Essa força me dá uma aceleração, a B ganha velocidade. A reação desta força dá uma aceleração contrária a VA, então VA cai a velocidade. Então eles saem após a colisão com velocidades diferentes. Como é que eu resolvo esse tipo de exercício? Não me interessa se ele é perfeitamente elástico ou parcialmente elástico. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então eu sempre vou fazer isso primeiro. Qual é a quantidade de movimento antes? Antes eu tenho os dois com movimento, que os dois têm velocidade. Vai ser a massa de A vezes a velocidade de A, mais a massa de B, vezes a velocidade de B. Por que eu coloquei mais aqui, ó? Porque a quantidade de movimento de A e a quantidade de movimento de B, elas estão no mesmo sentido, ó. E dois vetores do mesmo sentido, ele soma. Agora, poderia ter um exemplo da bolinha vir aqui e a bolinha B vir em sentidos contrários. Daí ficava massa de A, VA, menos massa de B, VB, porque a velocidade de B seria negativa. Então esse mais aqui é porque eles estão no mesmo sentido, ó. Mesmo sentido. Bom, o que acontece aqui, ó? Antes, massa de A, VA, mais massa de B, VB. Eu somei as quantidades de movimento. E depois eu vou ter aqui a massa de A massa continua a mesma, né? Massa de A, VA', mais massa de B, VB'. Nesse momento tu deve estar pensando assim, tá, se é perfeitamente elástico ou parcialmente elástico, então eles, após a colisão, eles se separam. Mas qual é a diferença dos dois? Tem duas maneiras de ver isso, tá? Uma delas, tu confere a energia cinética antes e depois. Massa de A, VA ao quadrado sobre 2, mais massa de B, VB ao quadrado sobre 2 e faz depois a quantidade de movimento. Se ela der igual, o choque é perfeitamente elástico. Então o choque perfeitamente elástico, ele conserva a energia cinética. E o parcialmente elástico já tem uma queda na energia cinética. Outra maneira de fazer é pelo coeficiente de restituição, que a gente vai ver depois como que se calcula o coeficiente de restituição. Se o coeficiente de restituição der igual a 1, de 100%, ele é perfeitamente elástico. Se der entre 0 e 1, ele é parcialmente elástico. E pode dar igual a 0, daí o choque é inelástico. Esse choque inelástico é o que aparece mais nas provas aqui, eu vou botar um asterisco aqui, tá? Porque ele é mais simples, tá? Nesses outros aqui, muitas vezes eu preciso de duas equações e tem que entrar a equação do coeficiente de restituição. E aqui não, tu resolve ele mais facilmente. Ó, a mesma coisa, inelástico não interessa, para qualquer tipo de choque, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A bolinha A vem com velocidade maior do que a bolinha B e elas vão se colidir. Se está no mesmo sentido, o módulo da velocidade A tem que ser maior do que o módulo da velocidade de B. Elas podem vir em sentidos opostos também, se bater e eu ter que decidir se elas param após o choque, se vão para a direita ou para a esquerda. Vamos ver essa situação. Se a velocidade A é maior que a velocidade B, a bolinha de A vai bater na bolinha de B e vão sair as duas juntas com uma única velocidade. Como é que eu vou fazer? A quantidade de movimento antes. Massa de A, VA. Massa de A, VA. Está no mesmo sentido, mais massa de B, VB. Por isso que eu botei mais aqui. Se ela tivesse sentidos opostos, eu ia fazer uma menos a outra. É igual a quantidade de movimento depois. A massa de A e a massa de B, se elas saem as duas juntas, é como se fosse
um único corpo agora saindo junto. Eu vou ter aqui massa de A mais massa de B, massa de A mais massa de B, com uma única velocidade V'. Assim que eu vou calcular, a gente tem um exemplo aqui do lado para fazer. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Essa questão de choques, né, nem sempre vai ao pé da letra. Muitas vezes é um trem que vem, engata no outro, sai os dois juntos. Muitas vezes é o skate que vem vindo, o skatista pula sobre o skate e sai os dois juntos. Já vi exercício que uma flecha pega um pássaro e sai a flecha e o pássaro junto. Então, se os corpos vêm separados e após a colisão, o contato entre eles, eles saem juntos, eu vou fazer o cálculo como se fosse um cálculo inelástico. Observe o exemplo que eu tenho aqui para a gente firmar bem na parte prática como que a gente faria. Eu tenho aqui um choque inelástico, certo? Porque eles saem juntos após o choque. Eu vou fazer que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Antes eu tenho massa de A, VA, olha só, massa de A, VA, mais massa de B, VB, somei porque as duas estão no mesmo sentido, é igual, depois vai sair ambas juntas, as duas massas juntas, então vai ficar massa de A mais massa de B, com uma única velocidade V' que eu quero descobrir. A pergunta está aqui, qual é a velocidade que eu vou sair? A massa de A é 4 vezes a velocidade de A, que é 20, mais a massa de B, que é 2 vezes a velocidade de 4. Eu vou somar as duas massas, porque o conjunto vai sair os dois juntos, né? Então vai ter uma única massa, que é 4 mais 2. Então aqui eu vou ter 4 mais 2 vezes a velocidade V'. 4 vezes 20 vai dar 80. 80 mais 4 vezes 2, 8, é igual a 4 mais 2, 6 V'. 88 é igual a 6 V'. Daqui eu vou fazer o cálculo aqui, o V' vai ser 88 dividido por 6. Dá para simplificar isso aqui, né? São pares, dá 44 por 3, 44 terços. Podemos deixar assim, ó, metros por segundo, tá? 44 terços metros por segundo. Bom, eu falei em coeficiente de restituição que pode definir o tipo de choque. Como é que é feito isso? O coeficiente de restituição é a razão entre a velocidade relativa de afastamento dos corpos pela velocidade relativa de aproximação. Se eu olhar aqui um desses exemplos, olha só, a velocidade de aproximação, o VA é maior que o VB para alcançar ele, então vai ficar VA menos VB. E quando eles se afastam, eu vou ter o quê? O VB maior que o VA, então vai ficar VB' menos VA', a velocidade de afastamento. Observe como vai fechar. Vamos testar isso no choque inelástico. Após o choque, as duas velocidades são iguais, porque eles saem juntos. Então, tanto o corpo A como o B saem com a mesma velocidade V'. Então, se essas velocidades são iguais, uma menos a outra vai dar 0. 0 dividido por qualquer número vai me dar o coeficiente de restituição igual a 0. Então, o coeficiente de restituição serve para definir o tipo de choque e, ao mesmo tempo, ele passa a ser a segunda equação. Se o exercício ele complica matematicamente, além da quantidade de movimento antes ser igual à quantidade de movimento depois, eu posso usar esta fórmula aqui como a segunda expressão se eu tiver duas incógnitas no exercício. Então aí a gente tem uma visão geral do como que funcionam os choques.